nosso tabuleiro eleitoral, daqui a pouquinho teremos a nossa trilha sonora também, né, Pedro Duran? Vamos viajar pelo Brasil e trazendo um pouco do perfil de alguns candidatos nessa disputa pelas prefeituras em algumas cidades, em algumas capitais. E não são candidatos assim que, classe média, né? Tem um patrimônio acumulado milionário. Exatamente, Carol. A gente fez aqui uma seleção para trazer os maiores milionários das eleições de 2024. E é importante a gente mostrar isso porque a gente sabe que os candidatos, quando disputam uma eleição, eles podem dispor do próprio dinheiro para conseguir, de fato, usar, comprar, fazer, enfim, serviços ali das eleições, né? Mas isso vai variar de acordo com candidato para candidato. Tem uns que tiram dinheiro do bolso, outros que não tiram. O fato é, eu fiz um levantamento em todas as capitais brasileiras, com todos os candidatos. 13 candidatos de capitais têm patrimônio maior do que 5 milhões de reais. 13, de várias cidades diferentes. E a gente trouxe aqui, nos destaques, os 5 maiores milionários das eleições de 2024. Vamos ver na tela, então, quem são eles. Começando por aqui, a gente vai para Goiânia, onde o Sandro Mabel, que é candidato pela União Brasil, tem o maior patrimônio dessas eleições, 313 milhões de reais. É muito dinheiro. A gente vai explicar daqui a pouco de onde vem esse dinheiro, mas vindo para São Paulo, Pablo Marçal, como já era esperado, apresentou à Justiça Eleitoral a declaração de bens, 169 milhões de reais, ele que é candidato pelo PRTB. Em Fortaleza, o Eduardo Girão, do Partido Novo, é o mais rico, tem 48 milhões de reais de patrimônio. José Luiz da Atena, apresentador, jornalista aqui em São Paulo, patrimônio de 38 milhões de reais. E o Vanderlan Cardoso, também de Goiânia, senador do PSD, 26 milhões de reais, para trazer um pouco do panorama desse patrimônio dos candidatos aqui no Brasil em 2024. Então temos aí nesse top 5 2 candidatos de Goiânia e 2 de São Paulo. 2 de Goiânia, 2 de São Paulo e 1 de Fortaleza. Certo. Justamente por isso a gente vai começar a falar sobre Goiânia. Vamos detalhar um pouquinho melhor o patrimônio do Sandro Mabel. Você já deve ter ouvido falar naqueles biscoitos Mabel. Sim. A gente falava isso no nosso grupo de WhatsApp do Novo Dia. Sandro Mabel é o dono dos biscoitos Mabel. Ele é empresário do ramo alimentício, tem os negócios nessa área e conseguiu reunir um patrimônio de 313 milhões de reais. Aonde que está o dinheiro do Sandro Mabel? Ele tem 42 terrenos, 11 imóveis entre casas e apartamentos, participação em 10 empresas, 2 quadriciclos vermelhos, uma curiosidade, um helicóptero, obra de arte, tem ainda ativos minerais e tem em espécie, dinheiro vivo, R$500 milhões de reais. Em dinheiro vivo. Em dinheiro vivo. Foi o que ele declarou para a Justiça Eleitoral. É uma obrigação dos candidatos, até para que a Justiça possa acompanhar um eventual enriquecimento destas pessoas na política. O que, evidentemente, é diferente quando se trata de um empresário de sucesso, como o Sandro Mabel. Ninguém reúne 313 milhões de reais sem ter efetivamente sucesso na vida profissional. E a gente falou do Vanderlan Cardoso também, que está é o quinto dos mais ricos das eleições. Vanderlan também é empresário do ramo alimentício, supermercados e tudo mais. Vamos rodar então o tabuleiro de Goiânia para poder mostrar como é que fica o milionário Sandro Mabel e o milionário Vanderlan Cardoso. Muito embora o Mabel tenha um patrimônio maior do que o Vanderlan, no índice CNN o Vanderlan está na frente. Você tem a Adriana Corsi, delegada, que é a candidata do PT com 22%, o que é bastante curioso, porque é um estado que tem um perfil mais conservador. O governador é o Ronaldo Caiado, que inclusive está apoiando o Sandro Mabel, então tem um perfil conservador. Você tem o Vanderlan com 18% aqui e o Sandro Mabel com 15% na sequência. E aí uma curiosidade até, Pedro Duran, quando você vê esses milionários nessas disputas pelas prefeituras, eles estão colocando dinheiro próprio em suas campanhas? Ainda não dá para saber, Carol, porque o sistema abriu na sexta-feira. Então, eles ainda estão registrando os valores no sistema. Geralmente, a maior parte dos lugares que eu vi ainda está zerado, tanto despesas quanto receitas. Mas em suas declarações, o que eles dizem?
Não, nas declarações eles dizem o que eles têm de patrimônio. Não, mas eles não falam quanto eles vão colocar na públicas. campanha. Eu, candidato, sim. enquanto milionário, vou colocar parte. Alguns deles se dispõem a colocar dinheiro. Aqui, especificamente no caso de São Paulo, por exemplo, a gente vai chegar lá, Pablo Marçal e José Luiz da Atena, não devem colocar a mão no bolso para poder tirar dinheiro. Tabuleiro de Goiânia, mostramos aqui. Vamos para o próximo milionário das eleições de 2024, que é candidato na cidade de São Paulo, Pablo Marçal, coach do PRTB, 169 milhões de patrimônio. Onde que está o dinheiro do Marçal? Especialmente nas empresas. Aqui, 12. Tá? Que é onde ele declara ter participação em 12 empresas. Ele vira mais falar isso nas entrevistas também. Não, eu tenho empresa disso, tenho empresa daquilo e tal. Porque do ponto de vista de propriedade, você tem terrenos, chácaras, um terreno, uma chácara, uma sala comercial e investimentos. Investimentos, aliás, aparecem em quase todos eles, né? Porque você tem que declarar até os centavos do que você tem na conta corrente para poder ser candidato. Como é que fica o tabuleiro de São Paulo com Pablo Marçal como candidato e José Luiz da Atena, apresentador, também como um dos principais milionários? Mais uma vez aqui, a gente tem os milionários fora da liderança, né? A eleição tem Ricardo Nunes com 24% e Boulos com 22%, e os dois milionários dessa disputa, o da Atena e o Pablo Marçal, com 13%. O Ricardo Nunes tem mais ou menos uns 4 milhões, pouco mais de 4 milhões de reais de patrimônio. E o Guilherme Boulos tem um patrimônio muito menor do que o resto dos candidatos. Tabata e Marina aparecem no final. Próximo milionário da gente, cara, o que a gente separou aqui para poder contar a história, é em Fortaleza, Eduardo Girão, candidato pelo Partido Novo. O Girão é empresário, tem empresa no ramo hoteleiro, tem vários setores que ele atua e também senador, né? 48 milhões de reais de patrimônio, 2 terrenos, 6 imóveis e 9 participações em empresas. O curioso do Girão são 4 carros, ele tem 4 carros diferentes, modelos diferentes, e que ele tem que declarar à Justiça Eleitoral, além de 3 salas comerciais e investimentos também, né? Então, isso dá o tom, Carol, de como esses candidatos estão preparados, inclusive financeiramente, para poder disputar essa eleição, uma vez que, em muitos casos, você pode usar esses recursos para poder, num limite específico, patrocinar sua campanha. No caso do Eduardo Girão, eu falava dos carros, ele declarou um Jeep Cherokee, um Toyota Hilux SW4, uma Mercedes-Benz e um Dodge Durango Citadel. Esses são os 4 veículos declarados pelo senador e candidato à prefeitura de Fortaleza. Vamos rodar o tabuleiro de Fortaleza para ver como é que fica o milionário Eduardo Girão nessa disputa? Ele que aparece, ó lá, no final, na lanterninha. Você tem o Capitão Wagner na frente com 26%, né? Esse é aquele tabuleiro, Carol, que tem a força bolsonarista dividida, né? Então você tem o Evandro Leitão do PT e o Sarto, que é o atual prefeito do PDT, como candidatos da esquerda, né? Aqui você tem Lula e aqui você tem Ciro Gomes, e você tem o bolsonarismo dividido entre o Capitão Wagner, o André Fernandes do PL, que é quem a gente falava no início do CNN Novo Dia, com aquela matéria do Leandro Magalhães, do André Fernandes que a gente estava falando, sim, que é quem tem oficialmente o apoio do Bolsonaro, sim, e o Eduardo Girão ali com 4% na lanterna do tabuleiro eleitoral, que usa o índice CNN como base, que é um agregador de pesquisas, portanto, essas pesquisas elas têm uma conta feita pelo IPESP que leva em consideração cada um dos detalhes das pesquisas para poder chegar num número que não tem margem de erro, mas dá um bom panorama de como está o cenário nas principais cidades brasileiras.